gravado nos abençoados estúdios da Unigran, direto de Dourados, no interior do Mato Grosso do Sul, a cidade em que o padre do balão nunca pousou. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown, e se você é feio, é sua obrigação ser simpático. Eu sou chato porque sou lindo. Aqui é o professor Vinícius de Almeida e eu não guardo dinheiro no banco, eu guardo na lembrança. Aqui é o professor Givaldo Matos. Eu sou de família que tem 25% de sangue indígena, mas há quem na minha família não quer admitir essa consanguinidade. Eu sou o professor Fernando Machado e o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Irmãos e irmãs, hoje temos a grata satisfação de receber o nosso amigo, professor, nosso colega de trabalho no curso de Direito da Unigran, o professor Givaldo, que está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, professor Givaldo. Obrigado, professor Fernando. Fã de vocês e agora fazendo parte, não poderia ser maior a honra. Bom, então, antes de começar mais um episódio, dessa vez com um convidado especialíssimo aqui que a gente trouxe para vocês, nós não podemos deixar de registrar aquele agradecimento que nós sempre fazemos a, primeiro, você que acompanha o projeto Direito do Mato, também fazer o agradecimento aqui também, novamente, ao professor Givaldo por ter aceito o convite e bater esse papo que sensacional que a gente vai ter nesse episódio. Agradecemos à Unigran também por estar sempre ajudando a gente com a estrutura para dar continuidade ao projeto Direito do Mato e, como sempre, a ajuda única do mestre Paulo, que é aquela coisa que eu já falei antes, sem ele não dá para tocar isso aqui em frente. Também fica aquele convite para, se você quiser conhecer um pouco mais do nosso projeto Direito do Mato, acompanhe a gente lá nas redes sociais, dá uma olhada lá no nosso perfil no Instagram e no Facebook, e também acompanhe os nossos episódios passados, tanto no YouTube como em outras redes de streaming, como o Spotify, o Apple Podcast e o Google Podcast. E convido vocês, professor todos os Vinícius. nossos amigos... Oi, Vinícius. Pois não. Depois então me devolve a palavra. Eu não apresentei devidamente o currículo do nosso convidado. Depois eu faço então a apresentação. Pode continuar, desculpa interromper. Tá com a palavra, Fernando. Já que eu interrompi, eu poderia continuar, né? Aqui, o professor Givaldo Mauro de Matos, ele que possui graduação em Direito pelo Centro Universitário da Grande Dourados, em Teologia pela Faculdade Teológica Batista Ana Wollermann, e possui mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista. O professor Givaldo, que ele é professor do Centro Universitário da Grande Dourados, e ele tem aí nas áreas de atuação Direito, Filosofia, Criminologia, Teologia e Ciência da Religião. Então, nós temos aqui, para nós é uma honra muito grande, professor Givaldo, recebê-lo com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência acadêmica, tanto no Direito quanto na Teologia. Para nós, que fica o nosso muito obrigado. E eu devolvo aqui a palavra ao professor Fabrício para que ele continue o nosso roteiro. Foi muito bem ensaiado, diga-se de passagem. Gostaria de convidar todos aqueles que têm vontade, que querem, e por favor o façam, para adquirir a caneca do Direito do Mato, nossa caneca expressiva, uma lembrança memorável para os amigos. O professor Givaldo, o motoboy, não entregou a caneca dele, mas o fará ainda no momento oportuno. Para adquirir, basta entrar em contato conosco pelas redes sociais e ficar sabendo como adquirir e receber no conforto do celular. E aí, ser um membro cativo do Direito do Mato. E hoje, com a presença do nosso ilustre convidado, para não dizer abajur, vamos tratar de um tema que ainda não foi enfrentado por nós aqui no Direito do Mato, falar sobre liberdade religiosa e tudo aquilo que envolve a religião dentro de um Estado laico. Tudo aquilo eu acho que não vai dar tempo num episódio só, mas alguns aspectos, né, sobre religião dentro do nosso Estado. Para começar o assunto, então, vamos ler um trecho de uma notícia só para ilustrar melhor aqui o nosso tema.
Descontrolado, pastor xinga policiais por ser orientado a diminuir o som de igreja. Por volta das 15 horas do dia 11 de maio, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de perturbação de sossego em Dourados. O fato ocorreu em uma igreja. Conforme a ocorrência, denunciantes relataram que o pastor, de 26 anos, teria feito um culto momentos antes com um som alto. Na ocasião, a Polícia Militar apenas elaborou um boletim de atendimento por não ter sonorização no local. Entretanto, por volta das 19h10, a guarnição foi acionada novamente e recebida pelo pastor com gritos, alegando que a equipe seria enviada pelo maligno, referindo-se ao demônio. Ainda bem que a notícia aqui especificou quem seria o maligno, e que teria liberdade para expulsar demônios ao redor da igreja com o uso do som alto. O pastor foi informado que seria conduzido à DPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, para prestar esclarecimento sobre o caso. Porém, resistiu e teve que ser levado no compartimento de transporte de segurança da viatura. Na tentativa de colocá-lo no veículo, os policiais foram agredidos com chutes e tapas. O autor ainda tentou danificar a viatura no veículo para a delegacia, mas não conseguiu. O maligno lá na vizinhança, ele é surdo, né? Vou ter que colocar o som um pouco mais alto. Bom, em virtude dessa notícia inusitada, do pastor indignado com o maligno, que tem problemas auditivos, né? A partir dela podemos conversar um pouco sobre essa tal liberdade religiosa. A Constituição garante a todos nós a liberdade de culto. Por isso, gostaria de perguntar para o professor Givaldo, aqui, nosso convidado, como que a Constituição trata essa questão da religião em um Estado laico. Bem, Fabrício, esse problema que veio à baila é um problema bem interessante para a gente explicitar não apenas a resposta dada pela Constituição, até porque a Constituição ela não dá uma resposta totalmente abrangente, né? Mas para explicitar aqui a complexidade que é essa temática que o Direito do Mato traz aqui para os seus ouvintes. Olha só, a Constituição ela garante a liberdade de crença, a liberdade religiosa sem discriminação. Porque a liberdade de crença é algo dos valores mais caros desde a modernidade, da compreensão da filosofia iluminista, do direito moderno, exatamente porque a crença é algo intrínseco ao ser humano. Não dá para você manipular a crença sem a anuência ou sem a participação do próprio crente, né? A liberdade de crença ela é intrinsecamente fluida, ela vem da liberdade mesmo. Por outro lado, a Constituição também assegura que a crença, ou um culto, ou uma certa religião, ela não receberá favorecimento em detrimento de outras crenças ou de outros direitos também. E aqui é que a gente entra realmente no imbróglio dos maiores quando a gente fala sobre liberdade de crença. Ao mesmo tempo que a crença é defendida pela Constituição, a gente percebe, nós encontramos aqui conflitos em que essa liberdade de crença vai colidir com direitos ou de outras crenças, ou direitos não relacionados à crença, mas relacionados à materialidade de outras pessoas. Então, como resolver isso aí está aqui para debate, realmente um problema muito digno de reflexão. A Constituição, então, ela vai afirmar: todos são iguais perante a lei, é garantido o direito à liberdade, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, é assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, mas elas são garantidas na forma da lei, né? É protegida também os locais de culto, suas liturgias, mas quando a Constituição ela estabelece na forma da lei, abre-se o espaço aqui para um regramento mais específico, exatamente prevendo conflitividade que possa se originar a partir dessa liberdade que a Constituição garante. Aqui um ponto interessante que nós temos é que o Brasil ele é considerado um Estado laico, né? Ou seja, nós não temos no Estado brasileiro uma religião oficial, como alguns estados, sobretudo estados teocráticos, ainda mantêm, mas isso não significa que o componente religioso ele não faça parte, não apenas do ponto de vista
da fé, mas também do ponto de vista cultural, histórico e social da República Federativa do Brasil. Então, o Brasil ele é um Estado laico, mas ele não é um Estado ateu, ou um Estado que despreza de qualquer modo esse elemento religioso. Aqui o artigo 19 da Constituição, ele estabelece, né, a vedação em relação à União, Estados, Distrito Federal e municípios de estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar o funcionamento, ou manter algum tipo de relação, de aliança que possa confundir essa questão, essa relação do público e do privado, a não ser naquelas situações em que haja uma colaboração que visa ali o atendimento do interesse público. Por exemplo, você pode ter uma escola, uma fundação mantida por uma entidade religiosa, por uma igreja, que receba recursos públicos em igualdade de condições com qualquer outra organização não governamental que preencha os requisitos previstos em lei. Isso é plenamente possível. O que não seria possível? Não seria possível, por exemplo, um convênio entre o município de Dourados e uma determinada igreja para que essa igreja ela tenha um monopólio, por exemplo, em relação a cultos que sejam celebrados dentro daquele ambiente público. Então, aí você teria uma situação de interferência indevida entre o público e o privado, porque, lembrando sempre, as igrejas elas constituem entidades sempre de caráter privado, ainda que se permita em caráter assistencial, filantrópico, que haja essa participação quando for o objetivo, for ali o interesse comum. Eu acho também interessante comentar sobre a liberdade religiosa prevista no texto constitucional, até conciliando com a ideia do Estado laico, que isso não fere a laicidade do Estado quando, por exemplo, nós temos uma lei nacional que institui feriados com conteúdo religioso. Isso, no final das contas, apenas representa uma característica majoritária dentro da população brasileira. Isso não afeta a ideia da relação entre o religioso e o público, mas apenas representa o que é o interesse por parte da sociedade. E legal também é que essa liberdade religiosa ela se desenvolve em várias maneiras. Às vezes a gente tem uma visão muito limitada de como nós podemos exercer a religiosa, mas ela pode ser exercida no sentido disso que o Fernando estava comentando agora há pouco, de querer auxiliar o Estado na prestação de algumas atividades, alguns serviços sociais, até porque está de acordo com a própria filosofia, né, de tais crenças. Um ponto interessante é que eu já vi alguns que defendem essa figura do Estado laico manifestando, ou mesmo ações propostas pelo Ministério Público em algumas situações, exigindo a retirada de símbolos religiosos de repartições públicas, ações contra a expressão Deus seja louvado na cédula, mas até hoje eu não vi um movimento exigindo trabalhar no dia do feriado religioso, né? Por exemplo, exigimos trabalhar no dia de finados, no dia da padroeira. Então, uma ação dessa eu ainda não vi, né? Mas são ações que tocam essa temática em relação ao Estado ser laico e em relação à presença desse elemento religioso nas relações público-privadas. E também tem que colocar no contexto histórico que as religiões vieram antes do Estado. A questão da adoração, da fé e etc., ela precede o Estado. Então, o Estado veio depois na formação da sociedade civil organizada, complexa, como é visto. Tanto que é natural que os primeiros Estados existia uma confusão muito grande entre religião e Estado. Numa mistura, até que com o desenvolvimento do Estado houve essa separação. Agora você separa o Estado da religião, mas você não tira a religião do povo, que é o elemento, né, humano formador do Estado. Então é necessário esse convívio salutar. E considerando que há diversas religiões e várias pessoas congregam fés diferentes, crenças diferentes, e outras sequer têm uma religião, tem os agnósticos, que tem todas, né? Então é necessário que haja essa aí.
E há, por algumas pessoas, uma visão equivocada de que Estado laico é a ausência de religião total, o que é impossível. Isso não tem como, né? Até é curioso, há um projeto de lei, a gente fez um levantamento, né, que estabelece limites para a emissão sonora nas atividades em templos religiosos. Mas aquele tipo de projeto de lei que nem precisava existir, porque já existe leis de perturbação do sossego e etc. e tal, que se aplica para todo mundo, não só para templo religioso, para qualquer um extrapolar os limites, né, nessas questões. Mas tem um pessoal que começou a usar a bateria em guitarra nos cultos, começou a ficar muito animado no negócio e o som também aumentando de qualidade, não é? Eu, como católico, sempre de criança ia nas missas, né? Então sempre aquele freio alemão, naquele som de muita boa qualidade, e que você, com muita atenção, conseguia entender o sermão dele. Hoje a coisa está bem diferente, já melhorou bastante. É culpa da renovação carismática. Olha só, eu faria uma outra observação dentro dessa notícia que foi trazida, Baila, aqui, que destacando aqui, né? Olha, o pastor, ele é abordado por policiais militares para diminuir o som da igreja. É aqui que a gente vai encontrar exatamente assim a conflitividade dos dispositivos constitucionais, sobretudo quando relacionados à religião, né? Se é bem verdade, e não poderia ser menor verdade, é algo assim transparente, né? Que a religião é algo que é inerente ao ser humano e que ela tem a sua contribuição para a coletividade, para a ordem social, e ela deve ser realmente defendida pela lei ordinária e principalmente pela lei constitucional. Nós, quando nos encontramos dentro de um Estado plural, um Estado não confessional, um Estado laico, vamos observar pulular os conflitos dessa liberdade de consciência religiosa. Por quê? Porque a religião, ela tem um critério de definição das suas crenças, das suas teologias, das suas ideias, que não passa necessariamente pela análise da racionalidade que procura um universal, né? A crença religiosa, ela não precisa ser razoável ou lógica. E aqui nós nos encontramos exatamente com esse conflito. É um pastor que ele está perturbando o sossego, né? E isso devido à sua crença religiosa mesmo, que o demônio de uma pessoa que estava ali, vamos dizer, usando as palavras dele, né, possessa, o demônio só iria ouvi-lo se ele realmente usasse a tonalidade da voz, ou quem sabe até um microfone. E aí nós vamos observar o quê? A liberdade da crença religiosa, que esse pastor tem de acreditar dessa maneira, mas também o direito do vizinho ter o sossego. Aí a gente vai entrar nessa questão ambiental. Então, quando a gente vai para as crenças religiosas, é muito interessante. Quando recuamos no tempo, vamos observar que as crenças religiosas, elas vão se afastando bem mais do que hoje dos pressupostos fundamentais, até do artigo 5º, 6º, 7º da Constituição, dos pressupostos que nós chamamos assim fundamentais da modernidade, que é o individualismo, é a liberdade, etc., né? Nós tivemos assim crenças que eram excludentes do outro. E é uma crença. Como é que fica a liberdade da crença aí? É uma crença excludente? Ou é uma crença que afeta, no caso aqui em tela, o direito do sossego da vizinhança? Eu não sei quantos já participaram de um culto de vigília, e geralmente eles são noturno, madrugada dentro. E eu me lembro que antes dessa legislação ambiental, os cultos de vigília, eles eram regrados assim a orações com a voz a mais alta audível, né? Quando não com o microfone. E hoje a gente pensa o seguinte, como é que fica a vizinhança? É uma liberdade religiosa, expressão religiosa? Não pode se dizer que não é, mas como é um espaço urbano, a gente percebe aqui a colisão, né, entre direitos. Fica aqui para ouvi-los sobre essas colisões. Eu, na frente do meu apartamento. Mesma questão da catedral tocando o sino 6 da manhã, chamando os fiéis para a missa. E acordando, se bem que fica muito no centro da cidade e poucas pessoas moram ali na redondeza, né? Mais comércio. Mas que, diga-se de passagem, é uma coisa que, para quem é da fé católica, e eu não sou da fé católica, sou da fé protestante, mas assim, a gente estima muito, né?
dá a sensação da gente morar no interior, numa província. Eu, particularmente, tenho uma sensação muito boa. Não saberia dizer se é a sensação de todos. Aqui esse ponto é interessante, né? Porque, por exemplo, aqui a igreja matriz, né? Que por exemplo, a São José Operário, ela, assim como a catedral, ela tocam os sinos, né? E realmente a questão do sino tem até um elemento cultural, porque décadas atrás as pessoas elas baseavam as horas do dia pelos sinos da igreja, né? Então muitos tinham ali, sobretudo nas comunidades rurais, tinha esse elemento. Aqui na frente do meu apartamento, eu tenho aqui como vizinho uma dessas igrejas neopentecostais que acreditam no volume como um elemento espiritual, né? Mas aqui não posso reclamar deles no sentido de que eles respeitam os horários. Mesmo no domingo, eles começam já no horário bem tarde, às 7h30 da manhã, e aí é tranquilo porque eu já estou acordado há bastante tempo, né? Já assistindo o Globo Rural, então não posso reclamar deles nesse aspecto, porque é 7h30 da manhã, então eles não começam cedo. Eu acho que vale a pena comentar que esse tipo de, por exemplo, nesse caso, nessa notícia, a guarnição da PM ter ido lá, ele se justifica até por uma coisa que a gente estuda dentro do direito administrativo, que é a ideia do poder de polícia, que é justamente uma ideia de restrição de determinadas liberdades, visando algo maior, que é a ideia do interesse público. Tanto é que, no final das contas, era para toda a história ter se encerrado com a elaboração de um simples boletim de atendimento, por não ter sonorização no local, ou seja, mais uma questão administrativa do que necessariamente em âmbito penal. O que a gente observa aqui é, como o Givaldo estava comentando, esse choque entre exercícios de direitos fundamentais, porque quando a gente vai no âmbito urbano, a gente não pode esquecer que existe diversos tipos de poluições. E uma das poluições que a gente mais enfrenta dentro do âmbito urbano acaba sendo a poluição sonora. Não é necessariamente uma perseguição àquela religião, mas é aquela necessidade de que todo mundo está dentro de um grande balde, todo mundo tem que seguir as regras que temos aqui. Agora, quando a gente vê esse projeto de lei, que vai especificamente às atividades de templos religiosos, aí eu vejo que o negócio muda um pouco de cenário. Aqui eu não vejo, na verdade, eu observo como se fosse algo bem evidente de perseguição mesmo, religiosa, porque é específico a esse grupo, quando, na verdade, quando você vai no âmbito urbano, o problema do som alto não é exclusivo a essas atividades, tanto é que se estipula, dependendo da região, se é região comercial, se é região residencial, o limite de volume. Então, esse projeto de lei seria um bom exemplo de até descumprimento do texto constitucional. É porque ele acaba necessariamente colocando uma proibição, né, uma ação de culto. Quando em uma região comercial, no horário permitido, se você pode ter empresas que fazem festa e etc., você pode também ter um culto com som, seguindo o regramento do município, que vai distribuir de acordo com o zoneamento demográfico ali, cada região, e nessa maneira. Acaba por excluir dessa possibilidade. Mas esse é um exemplo daqueles projetos de lei que é para jogar para a torcida, né? Que a pessoa faz justamente para jogar para a torcida e para a torcida dele, do autor do projeto, que agora não sei dizer quem é, que não guarda a fundamentação dada, eu diria até da sua inutilidade prática, porque já tem lei para isso, já existe lei, e querendo, é claro, aqui discriminar determinado grupo nesse sentido, exclusivamente para templos religiosos. Então, exclui essa possibilidade. A gente percebe aqui uma discriminação muito clara, que é vedada, inclusive, pelo texto constitucional, né? Agora, é interessante, não que, se é um projeto federal, não que o projeto ele saísse de pauta, mas trouxesse uma abrangência de maneira a proteger a urbanidade. Então, não referindo-se a templo religioso específico, mas a qualquer tipo de poluição sonora que pudesse conflitar com o direito de sossego das pessoas, né? Então,
nós temos aqui um caso que ele peca exatamente por referir-se a um grupo específico, né, que é o grupo religioso. Esse grupo religioso, por certo, não teria direito, né, de emitir uma sonoridade maior do que o lugar possibilita para manter ali a ordem social, para manter o sossego da vizinhança, etc. Mas é um projeto que peca pela falta de abrangência. Em outras palavras, acaba sendo um projeto persecutório, né? Persegue um grupo específico religioso, né? Primeiro vai aumentar o número de regras, de exigências que essas atividades religiosas vão ter que seguir. Então já vai criando embaraços para que elas possam desenvolver suas atividades. Aí já bate de frente com o artigo 19, inciso 1º. E segundo também, que é aquela repercussão social que isso pode causar, porque no final das contas você aponta um culpado na história. O que é o problema aí da poluição sonora? Atividades religiosas, e aí você acaba criando um sentimento negativo parte da população, e aí volta de novo a questão do Estado laico. Você basicamente utilizou uma máquina estatal para prejudicar uma determinada crença. Então, o cara que fez esse projeto de lei aí, na minha visão, não foi muito feliz, não. Ou tem que se mudar. É interessante que ele faz uma proibição, a proposta do projeto, ele faz uma proibição, inclusive durante o dia, a despeito do dia, né, que final de semana interpreta-se de uma maneira específica, né, mas durante os dias da semana você tem aí carros de som, você tem elementos de poluição sonora ou então de sonoridade que ultrapassa aqui a quantidade de decibéis que ele estabelece, né, por exemplo, 80 decibéis na zona comercial. E na zona residencial, 75 decibéis. Eventualmente, essa sonoridade é permitida por carros de som. E aí a gente verifica, então, se trata de uma discriminação mesmo. Porque se outros veículos de informação ou de sonoridade podem emitir essa sonoridade, mas as igrejas ou as religiões em específico não podem, a gente percebe aqui que contraria, né, o dever de não discriminação, sobretudo atividades religiosas. E eu particularmente entendo que se efetivamente esse parlamentar que apresentou esse projeto tivesse realmente uma preocupação em querer trabalhar essa questão da uma punição mais severa em questão da poluição sonora, que ele não fosse as atividades religiosas, mas que ele fosse a construção civil. Porque, na minha opinião, se tem uma coisa que dá mais barulho que algumas igrejas, alguns templos, é aqueles pedreiros que colocam um Amadão Batista lá no topo, que você não consegue ouvir nem sequer os seus próprios pensamentos. Então eu particularmente acho isso bem pior. Não, mas se for Amado Batista, tem imunidade. Amado Batista é bom gosto do pedreiro. O problema é que os pedreiros hoje estão colocando funk. Aí que tá ficando ruim. Não, eu vou seguir o Vinícius, viu? Para todo mundo. Pessoal, vamos avançando aqui em nosso conteúdo. Aí um outro ponto também que nós gostaríamos de aproveitar aqui a presença do professor Givaldo para tratar em relação ao serviço militar, né? De acordo com o artigo 143 da Constituição Federal, o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. E aí o parágrafo 2º, aí o parágrafo 1º vai dizer, né, que as Forças Armadas competem na forma da lei atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e da convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividade de caráter essencialmente militar. Aí o parágrafo 2º, ele coloca também que as mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempos de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. E, nesse sentido, professor Givaldo, o que é que existe de fundamento histórico, filosófico, em relação a essa questão de serviço militar e a questão aqui de crença, ou em relação aos próprios eclesiásticos? Professor Fernando, é interessante porque a gente volta aqui à questão fundamental, que é a liberdade de crença
e a importância que o texto constitucional dá à própria crença, né? Dando a liberdade de crença, há que se respeitar essa crença. Quando a gente fala sobre o serviço militar, a gente pensa aqui sobretudo em tempos de guerra, porque é ali que os conflitos maiores vão se verificar, vão se materializar. Crenças existem, tanto filosóficas como também de ordem religiosas, que elas são essencialmente pacifistas. Então dá para nós imaginarmos aqui um pacifista no exército, num campo de batalha. Duas linhas, né? Em primeiro lugar, o sofrimento, o acréscimo de sofrimento que se impõe a ele, em virtude... O sofrimento, o soldado em si, ele vai experimentar porque ele está dentro de um campo de batalha. Né? Ele está vendo companheiros morrerem, e ele também está vendo jovens no outro fronte morrerem, e são jovens mandados, são jovens sem ódio, são jovens que estão cumprindo ordens, né? E essa ordem está aí à exposição à morte. Mas quando você acrescenta que o elemento religioso, você realmente traz para um plano de consciência duradouro que a transgressão ela pode referir-se ao fundamento último da existência do sujeito, que é o sagrado. Então, se se trata de uma crença religiosa pacifista, seria o equivalente ao que o cristianismo conheceu, o judaísmo conheceu, né, como a negação da própria fé. A negação da própria fé. E é algo que o religioso, que o crente, ele está disposto a tudo, a se submeter a isso. Né? Ele enfrenta tudo, mas não se submete à negação da fé. Então, se a crença ela é pacifista e por ordem religiosa, e eu acredito que não deve ser diferente quando por ordem filosófica, né? Mas se a crença é de ordem religiosa, o indivíduo ele sente que ele está indo contra o fundamento da sua existência, que é o sagrado. Diante desse fato, uma vez que a Constituição garantiu a liberdade de crença, nada mais coerente do que respeitar essa crença. Embora, por óbvio, a liberdade de crença ela não é um direito absoluto. Mas o nosso Constituinte entendeu que, nesses casos, preservar-se-ia a liberdade de crença. Aqui nós compreendemos, sobretudo, relacionados às crenças pacifistas. E existem crenças pacifistas, como, por exemplo, a propagada pelo Mahatma Gandhi. Eu não sei se dentro da cristandade ou do próprio judaísmo, essa crença ela se verifica em maior número, mas há, né? Vale a pena aqui fazer a relação também à crença filosófica, que nem toda nação dá a mesma proteção que dá para o religioso ao que tem a convicção filosófica. Há um autor que inclusive faz esse questionamento, que é o Richard Dawkins, em Deus um Delírio, e ele faz esse questionamento porque é que nos casos de crença religiosa confere-se a liberdade da dispensa militar, mas no caso de convicção filosófica pacifista, não se dispensa. No nosso caso brasileiro, essas duas crenças estão albergadas, estão protegidas pelo texto constitucional, inclusive as mulheres, né? E é claro que o texto constitucional ele vai estabelecer aqui um trabalho compensatório, um trabalho alternativo. Em outras palavras, o serviço à pátria ele continuará sendo cobrado, mas vai competir aí a nação e as próprias Forças Armadas atribuir um trabalho paralelo, né, um trabalho relativo de serviço à pátria que não seja exatamente do cumprimento do serviço militar. Eu acredito, pelo que a gente conhece de fundamento histórico, que é aí que mora, né, essa fundamentação para excluir dessa obrigatoriedade os motivos de crença religiosa e filosófica. Seria também nesse mesmo contexto a função dos capelães, né, da capelania militar, né, da figura de um religioso dentro das Forças Armadas. Olha só, eu vou dar aqui uma opinião pessoal, viu, professor Fabrício? A capelania, existe o trabalho de capelania militar e é garantido por lei, né? Eu não sei se num plano racional e laico a capelania ela ainda se sustenta. Garante-se, né, o trabalho, assistência religiosa para as pessoas que estão em regime de internato. Dá para a gente imaginar aqui, por exemplo, quem está em alto mar, distante, né, durante meses do seu lugar de culto. Então garante-se aí a capelania, a assistência religiosa.
Agora, é um elemento que mesmo dentro da Constituição, ele é altamente polêmico. Por quê? Porque ele se dá às expensas do Estado. Vamos imaginar aqui que, se não em regime de internato, porque a capelania ela existe tanto para regime de internato como para regime que não é de internato. Os militares que estão dentro dos quartéis em período que não seja de guerra, eles podem, né, visitar os seus familiares, eles não estão assim num regime de isolamento. E a capelania militar aí se dá às expensas do Estado. Ou seja, é um subsídio, é uma assistência religiosa não necessária. Necessária no sentido de que existe uma alternativa aí. O militar ele pode sair do quartel e ele ir para o seu templo religioso. Então, dentro do Exército hoje, nas suas diversas forças, nas 3 forças, né, existe a figura do capelão militar. E esse capelão militar, por óbvio, ele é de uma pertença religiosa específica, porque senão ele não é um capelão, né? Que assistência religiosa ele vai dar se ele não tem uma pertença religiosa específica? Então surge aqui uma série de debates, né? Por exemplo, se eu tenho ali a pessoa que é um soldado só, de uma pertença religiosa, um budista, por exemplo, só um budista ali, ele terá esse apoio, ele terá ali um capelão budista? Se em alto mar, por exemplo, ou candomblessista, ele terá essa figura, né? Em segundo lugar, essa figura que ele é confessional, nós temos no Exército, por exemplo, o capelão protestante e o capelão católico. Ele se dá às expensas do Estado. Isso feriria, de certa maneira, a nossa compreensão de Estado laico, principalmente considerando que não se trata de um internato no sentido de isolamento. É um bom debate, mas de qualquer maneira a Constituição assegura, né, essa assistência religiosa. Eu acho, na base do eu acho também, de uma opinião, né, que assim como o professor disse, há a alternativa. Você não está dentro do quartel impedido de sair, né? Então, aos finais de semana, nos dias de folga, aquele que professa alguma fé pode frequentar o seu templo, seu local de oração e tudo mais. Então não haveria, primeiro, a necessidade de se ter, considerando que é as expensas, né? O capelão, via de regra, se eu não me engano, ele entra nos quadros de oficiais, então ele não recebe como praça, ele recebe como oficial. Então ele vai iniciar como tenente. Então já começa recebendo o salário das Forças Armadas como tenente. E eu acredito que no nosso país a grande maioria dos capelães deve ser de alguma denominação cristã, necessariamente. Dificilmente vai ser de outra, né? Majoritariamente cristã. E o que causa até esse questionamento. Ainda se justifica, né, ou alguma vez se justificou. Em tempos de guerra, eu acredito que ter a presença de pessoas se justifica, porque é diferente. Tempo de guerra, tudo é diferente. Mas agora, em tempos de paz, realmente a gente fica nessa... são coisas que o Estado poderia deixar de subsidiar mesmo, né, de custear. Até porque os confessionários, né, aqueles que professam alguma fé, estão diminuindo com o longo do tempo. Aqui um momento direito do mato cultural, né? Direito do mato indica. Nós temos o filme que ele está na Netflix ainda, eu acredito, né? Até o Último Homem, que é um filme que trabalha justamente nessa temática da questão da liberdade de crença, né? Ali um soldado americano que ele obrigado a se alistar, ele se alista, cumpre todos os treinamentos, porém ele se recusa a pegar em armas, né? E ele então acaba se recusando, ele é punido, depois ele acaba sendo enviado para o campo. Ele é punido e é enviado ao campo de batalha, não com forma de punição, mas porque os Estados Unidos estavam em guerra ali já no final da Segunda Guerra Mundial, e ele inclusive recebe honras militares ali pela sua atuação no salvamento de soldados americanos, né? Então ele tem uma participação destacada no conflito, mesmo sem pegar em armas, né? Aqui como o professor Fabrício colocou, nós temos dentro da carreira de oficiais militares, né, como oficiais temporários,
o ingresso por meio de um edital público, é feito um concurso público para a seleção de capelães. Das vezes em que eu vi, a formação era ou católica ou protestante, né? Eram religiosos dessas, cristãos, católicos ou protestantes. Realmente eu nunca vi um edital desses que tivesse, por exemplo, capelão espírita. Não sei se essa figura teria respaldo ali dentro da fé espírita, mas os editais que eu vi são todos que exigiam ali a formação ou católica ou protestante, né? Inclusive aqui em Dourados, durante muito tempo, uma das comunidades ali, a comunidade de São Paulo, Apóstolo, era capelania militar. Durante muitos anos eram os capelães militares que conduziam ali essa comunidade. Pois é, Flávio, possível inconstitucionalidade mesmo, ainda mais essa instituição aí das Forças Armadas, que restringir, no final das contas, quando ela publica um edital, delimitando as crenças religiosas, ela acaba, no final das contas, reduzindo isso. De fato, isso aí prejudicaria o Estado laico. Esse filme aí que o professor Fernando comentou, filme muito bom, vale a pena assistir, é com o segundo Homem-Aranha. E aí tinha uma coisa que o Givaldo ele comentou que eu achei bem legal, é que essa escusa de consciência, né, que a pessoa ela pode fazer em relação ao serviço militar, não se estende também ao serviço militar, mas a outras maneiras onde você pode exercer a escusa de consciência, ela não é uma carta branca para o cara se livrar de qualquer obrigação. O Givaldo até comentou, não, o Estado ele vai jogar uma obrigação alternativa para que ele possa ainda servir a pátria. E aí que está o negócio. Ele só vai poder exercer essa escusa de consciência uma única vez, que é justamente naquele momento que o fez não querer, por exemplo, prestar o serviço militar obrigatório. Ele não vai poder se utilizar de novo desse exercício, lógico, a não ser que efetivamente bata de frente com a sua crença, em relação à obrigação alternativa. Mas se ele não cumprir com a obrigação alternativa, ele será responsabilizado administrativa, de forma civil ou então penal, dependendo dessa situação. Só que parece que o texto constitucional, né, ele não se esgota apenas nisso que a gente está comentando sobre o exercício de liberdade de crença. Aí, fugindo um pouco dessa parte do serviço militar, da capelania militar, a gente pode ir naquela parte... Vinícius, ainda dentro desse serviço militar, então o pessoal que se escusa por conta de crença, seria aquele serviço alternativo, os que estão pintando meio fio e cortando grama o tempo inteiro no Exército? Não, esse é o serviço regular da Força, em tempos de paz. Inclusive, o professor Vinícius, ele é de uma corrente filosófica pacifista e, por conta disso, ele foi dispensado do serviço militar obrigatório. Não, na verdade, eu queria fazer parte do serviço militar. Eu queria entrar no serviço militar obrigatório. Os caras olhavam para mim e falavam assim, pô, mas você é fraco, hein, bicho? Vai embora. Olha só, é importante a gente citar aqui que esse questionamento não se endereça a uma crítica, né, à presença da religião nas Forças Armadas e etc. Mas é o questionamento acerca da congruência, da coerência, da razoabilidade, considerando outros valores, né, constitucionais e de legislação ordinária também, né? Se nós considerarmos que existem estados no nosso país que a religião predominante não é a judaico-cristã, que é o caso, por exemplo, de cidades do Nordeste, né, estado e cidade do Nordeste, onde a crença predominante é candomblessista ou afro-brasileira, aí a gente realmente vai pensar, né, vai perceber como existe conflitividade aqui, né? Então não se trata aí de um desprestígio à crença dentro das Forças Armadas. Ao contrário, eu acho que a crença, claro que a crença ela pode ser exagerada, ela pode ser inclusive antissocial, mas não é o caso majoritário. Majoritariamente a crença ela é socializadora, ela é construtora do Estado, ela é pacificadora, ela é cooperativa, né? Então, nesse sentido aí, preserva-se, a gente faz esse reconhecimento. Seria até desproporcional, por exemplo, você falar que deveria ter dentro da capelania militar
um representante de uma determinada religião que sequer tem adeptos no Brasil, só por uma questão de preservação de uma imagem de um Estado laico. Fugiria da própria ideia do Estado laico, na verdade. Então, realmente, assim, por mais que é um pouco criticável assim, a questão de um edital definir quais religiões têm que ser seguidas, a gente tem que analisar também aos olhos dessa proporcionalidade. Esse exemplo que você comentou, Edvaldo, é sensacional. De fato, lá no Nordeste, essas religiões africanas, faria muito sentido ter um representante no exército. Agora, se você vai em outra região do Brasil, onde você tem um número de adeptos bem menor, eu acredito que no Centro-Oeste não seria o caso, porque eu acho que aqui a gente tem bastante, né, adeptos. Mas se você fosse uma outra região que tem um número de fiéis bem pequenos, por quê, né? Seria meio desproporcional. Mas olha só, professor Vinícius, aí é que a gente entra exatamente na proteção da Constituição à assistência religiosa. Imaginemos nós aqui que em alto mar exista ali um religioso de uma crença específica, não cristã. Ele fica sem essa assistência. Em outras palavras, a considerar o dever constitucional, ele também ensejaria ter assistência religiosa. Mas eu não posso garantir, porque não conheço os quadros do Exército, mas eu assim imagino que a essa periferia, quer dizer, a esse grupo minoritário, não é dada essa assistência. Então a gente percebe aqui a conflitividade. É mais conveniente e é possível, factível, termos ali um capelão militar católico, um capelão protestante em alto mar, que fique 6 meses, que fique 8 meses, que fique 1 ano em alto mar, mas é difícil a gente imaginar que vai ter um capelão ali para cada fé representada, né? Para a fé espírita, para a fé candomblessista. E aí nós entramos no conflito. Porque se a Constituição preserva o direito da maioria, também preserva o direito da minoria. Quer dizer, é algo realmente que está carregado de conflitividade. Vale a pena revisitar essa ideia, então, de capelania militar, que realmente é uma coisa aqui apenas a título de... Dá um tema de TCC. Apenas a título de curiosidade, São João de Capistrano é o santo padroeiro da capelania militar para a Igreja Católica. Então, apenas um momento curiosidade aqui, ocasião em que a gente aproveita para mudar o assunto, né, do nosso podcast, né? E agora nós temos um assunto que, volta e meia, ele acaba sendo destaque na mídia, que se refere à imunidade tributária. Por quê? Porque o artigo 150 da Constituição Federal diz que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ali inciso 6º, a linha B, instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Professor Vinícius, o que seria esse Instituto da Imunidade Tributária? Bom, imunidade tributária, na perspectiva alinhado com a ideia de não instituir esses tributos para os templos de qualquer culto, ele está de fato relacionado com essa ideia de você estimular a liberdade religiosa, você tornando menos oneroso a possibilidade de você instalar, então, esses pontos para que as pessoas exercerem suas fés. A imunidade tributária é justamente aquelas vedações constitucionais criadas para que não sejam instituídos, cobrados determinados tributos, mais especificamente impostos para algumas situações lá previstas, como no caso, esse templo de templos de qualquer culto. Mais ou menos isso. É interessante observar aqui. Vocês tributaristas e estudiosos disso aqui, é proibido a União e qualquer ente da federação instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Qualquer tipo de receita oferida entra nesse conceito aqui? Receitas que estejam ligadas diretamente à atividade religiosa.
incluindo eventuais fundações ou entidades mantidas pela igreja. Então, eventualmente uma escola, um hospital, uma outra atividade missionária, alguma atividade que seja diretamente vinculada à atividade religiosa, ela também é protegida pela imunidade tributária. Trata-se de um instituto bastante amplo que ele raramente encontra limitações na jurisprudência brasileira. Então, dificilmente se consegue tributar alguma atividade, porque, como regra, essas atividades estão vinculadas à atividade religiosa. Seria ali um exemplo vamos pensar num exemplo bastante absurdo, que eventualmente a igreja mantivesse uma área de lazer destinada aos funcionários da própria igreja. Então, uma atividade que não estivesse em nenhum momento atrelada à atividade religiosa, e eventualmente esse bem poderia ser tributado por meio de impostos, né? E lembrando também que essa vedação, ela se aplica aos impostos que incidem diretamente sobre os bens pertencentes à igreja. Não se aplica, por exemplo, a chamada tributação indireta. Imagina que o pastor ele vai ali em nome da igreja e ele vai comprar ali um item no supermercado. Ele não vai chegar no supermercado e dizer ali no caixa, desconta o valor do ICMS porque essa compra está sendo feita no interesse da igreja. Então, ele não atinge essa tributação indireta. E também não se aplica a eventuais taxas que se referem a taxas, por exemplo, de fiscalização ou taxas em relação a serviços efetivamente utilizados pela igreja. Por exemplo, se a igreja ela precisa fazer um registro no cartório, se ela precisa de uma determinada alvará junto ao ente municipal, ao ente estadual, ela faz o pagamento normalmente, porque é uma taxa por um serviço efetivamente utilizado. Silêncio, hein? Ó. Que silêncio ensurdecedor. Vale a pena a gente fazer menção aqui que podem ocorrer aí tentativas de desvio de finalidade, né, professor Fernando? Existem tributos que são relacionados ainda, por exemplo, ao ministro religioso, atividades, por exemplo, que extrapolam a finalidade precípua do templo e que pode ser tributado, né? Recentemente nós tivemos a notícia aí de um projeto que visava, na verdade não foi um projeto de lei, aliás, que visava oferir um perdão bilionário de dívidas de igrejas e de ministros religiosos. Em outras palavras, existem tributos que incidem ainda, mas eles extrapolam aí o que foi protegido pelo texto constitucional, né? Aqui a gente percebe a imunidade. O texto diz a templos religiosos, né, a templos de qualquer culto. O que acontece às vezes é que tenta se agregar ao templo algo que não pertence ao templo, né? Outras atividades, ainda que geridas pela religião, mas não são alcançadas. Tributos também, por exemplo, empregatícios, que não são alcançados pela imunidade tributária. É importante a gente fazer essa menção, até por conta desse projeto recente de perdão bilionário de igrejas e líderes religiosos. Acho bacana comentar também que a maçã foi sobre contribuição previdenciária, não foi? Também. A maçonaria nesse caso, a imunidade tributária ela se refere aos impostos, né? As questões previdenciárias, conforme o artigo 195 da Constituição, são as chamadas contribuições sociais, que são aquelas contribuições sociais que incidem, por exemplo, sobre a folha de empregados. Aqui, no nosso primeiro episódio, nós falamos sobre isso, né? Um pouco sobre essa questão previdenciária das entidades religiosas, e aí nós temos uma diferença substancial entre a atividade do ministro de confissão religiosa e a atividade de eventuais funcionários que sejam vinculados à igreja ou ao templo. Exemplo,
eu tenho ali na entidade religiosa, eu tenho a figura do pastor, eu tenho a figura do padre. Essa atividade, assim como em outras denominações, ganham outros, mas a pessoa que é o ministro da confissão religiosa, conforme o conceito previdenciário utiliza, que é aquela pessoa que é aquele responsável pelo exercício da fé. Essa pessoa, ela tem uma atividade que é considerada uma atividade vocacional, é uma atividade que ela é voluntária, que você não consegue albergar essa atividade em uma relação trabalhista comum. Agora, eu tenho outras pessoas que estão vinculadas à igreja, por exemplo, quem trabalha na secretaria, quem trabalha no serviço de som, quem trabalha na manutenção, quem trabalha em qualquer outra atividade, essas pessoas são empregados como qualquer outro empregado. E para esses empregados, a igreja deve fazer o recolhimento previdenciário normalmente, porque essa imunidade tributária em relação aos impostos não vai alcançar as contribuições sociais. Então, se a igreja tem ali 100 empregados registrados, ela é responsável pelo recolhimento das contribuições sociais em relação à folha de pagamento desses 100 empregados que são registrados. E grande parte dessa dívida se referia a contribuições sociais não recolhidas à União. Um outro ponto também interessante é que, nesse sentido de imunidade tributária, é que a maçonaria, ela tentou, durante muitos anos, ela tentou o reconhecimento da imunidade tributária também. E o STF diz que maçonaria não é religião, né? E, portanto, a maçonaria ela não seria protegida pelo preceito constitucional da imunidade tributária, né? A gente sabe que maçonaria não é religião, mas não sabe o que é maçonaria porque quem está lá não diz o que é, né? Então, nós não sabemos o que é. Não, maçonaria não é religião, porque cada maçom tem uma religião diferente um do outro. Não? E além de ser maçom... Diga, Vinícius. Assim, se você pega a história das decisões do STF, ele inclui algumas hipóteses de imunidade tributária, não todas, mas algumas hipóteses como cláusulas pétreas. E isso é importante comentar porque existe uma briga muito grande em você tentar retirar, por meio de emenda constitucional, essa imunidade tributária voltada aos templos religiosos. E um dos grandes interessados nisso são justamente os estados, mas principalmente os municípios. Porque tem até um estudo bem bacana na cidade do Rio de Janeiro, na capital, onde ele mostra que há um bairro nobre lá no Rio de Janeiro, cujo a maioria dos registros no cartório de registro de imóveis são em nome de entidades religiosas. Então, em um bairro nobre, no Rio de Janeiro, não se cobra IPTU, porque são abraçados pela imunidade tributária. Então, a forma de arrecadação fica prejudicada por parte desses municípios. Então, uma questão que provavelmente a gente vai ver aí mais para frente por parte do STF é entender se esse artigo 150, inciso 6º, a linha P da Constituição, que fala dessa imunidade, seria ou não considerada uma cláusula pétrea. É interessante porque na questão patrimonial, professor, só antes de passar para o senhor, na questão patrimonial, tem um padre também ali da Igreja Católica que registrou um patrimônio razoável aí nos últimos anos. Então, é exatamente o que nós gostaríamos de tratar aí. Porque existe também imposto de renda e que às vezes não são declarados pelas igrejas. Geralmente a ideia é que o ministro religioso ele tem ali um honorário, né? Mas o que se percebe, o que a União já percebeu, o que a Receita já percebeu, é que existem honorários vultuosos e que não estão sendo declarados. Consequentemente, imposto de renda não está sendo pago. E é aí que entra exatamente esse conflito, né? Esses honorários estão debaixo da atividade da proteção tributária. Agora, outra observação, professor Fernando, é acerca da finalidade social dessa isenção fiscal. Se a finalidade social é exatamente assim, subvencionar ou se proporcionar exatamente a existência das comunidades religiosas, pergunta-se por que
proporcionar a essas comunidades religiosas, o que é muito óbvio para nós, é por conta da finalidade social que elas exercem na sociedade. Mas a pergunta que se faz é, e as outras instituições que exercem igual benefício social, que desempenham igual benefício social, deveriam ser albergadas também por essa imunidade? Então aí a gente entra novamente nessa questão do Estado laico. Não há problemática nenhuma em oferecer a imunidade tributária para uma comunidade que exatamente ela oferece um benefício social como as religiões oferecem, né? O equilíbrio das famílias, a proteção das crianças, proteção de idosos, o trabalho social prestado pelas igrejas, pelas religiões, aliás, é assim incontável e é irrefutável. Agora, existiriam outras instituições, como o Fabrício citou aqui, né? A maçonaria estaria dentro dessa outra instituição, outras instituições que exercem a mesma finalidade e que não recebem essa imunidade? E isso implicaria em discriminação no tocante aí à escolha, à seleção de quais instituições receber essa imunidade e quais não receber? Fica a pergunta. E nós temos também uma rejeição social em relação a isso, ou até um anseio popular pela ausência ou pela exclusão dessa imunidade do texto constitucional, mas é porque também hoje nós temos uma realidade um pouco distinta em relação à questão de arrecadação das igrejas, né? Nós temos algumas poucas congregações que elas realmente arrecadam um valor bastante alto, mas a realidade da grande maioria das denominações religiosas é uma realidade financeira de uma arrecadação muito pequena, né? A grande maioria das denominações religiosas no Brasil, elas convivem com uma dificuldade financeira muito grande, porque tem ali uma contribuição baixa, com muita dificuldade para manter algumas atividades, né? Essa é a realidade da grande maioria, né? É que algumas poucas acabam ganhando destaque, porque essas poucas têm uma arrecadação realmente milionária, né? E acaba, então, por conta da rejeição em relação a essas poucas congregações, acaba existindo um apelo social muito mais forte, né? É fazer o pessoal da pastoral do dízimo trabalhar um pouco mais. Mas é importante essa observação do professor Fernando, porque exatamente existem comunidades pequeninas para as quais essa imunidade é fundamental. E a prestação social que elas oferecem é formidável. É formidável. A proteção, por exemplo, nessas igrejas, eu não vou discriminar aqui igreja, mas citar como exemplo, igrejas, por exemplo, em regiões periféricas, onde as igrejas maiores ou denominações mais sofisticadas, entre aspas, aqui, essa palavra talvez não seja devida, né? Elas acabam não entrando. Lugares extremamente pobres, mas ali tem uma igreja pequenina que ela está desempenhando a sua função social, né? A mensagem que protege criança, por exemplo, da entrada no narcotráfico, nas drogas, na prostituição, e assim, no descaminho, essas igrejas são fundamentais para a proteção dessas crianças, de adolescentes, de jovens, para a agregação da família. Então essa imunidade tributária, para essas comunidades pequeninas, elas se mostram assim, fundamentais, necessárias, né? E é um trabalho que o Estado não está ali para oferecer. Muitos documentários e pesquisas já mostraram o quanto as igrejas pentecostais se fazem presente de uma maneira muito especial em comunidades pobres, fazendo o papel do Estado. Também em questões ambientais, algumas entidades religiosas, elas se aventuram, por exemplo, no norte do país, levantando essa bandeira de proteção ao meio ambiente, e também são instituições pequenininhas, que acabam também podendo ficar prejudicados se vierem, por exemplo, perder essa imunidade, né? Aproveitando, então, para evoluir no nosso programa, falar um pouquinho sobre a questão dos sabatistas, que recebem uma proteção específica, né? Agora eu esqueci, eu não coloquei aqui o ano que foi feita essa alteração na Lei de Diretriz de Base da Educação Nacional, aonde foi inserido o artigo 7º, artigo 7A, que assegurou
no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades. Aqui se incluem aquelas religiões em que, especialmente a mais comum, né, eles guardam o sábado, né? Do anoitecer da sexta-feira até o anoitecer de sábado, não praticam nenhuma atividade profissional ou de estudo e etc. Da tradição judaica, tá? E que algumas religiões, inclusive cristãs, guardaram essa tradição. E o que não tinha amparo antes pela LDB, que implicava que essas pessoas acabavam por perder a prova da sexta-feira à noite, ou do sábado pela manhã, ou as aulas, de alguma maneira, e aí, dentro dessa legislação, a possibilidade, então, de ter essa proteção, de poder participar ali da escola, da faculdade, do curso, da sua formação, sem ter nenhum prejuízo em virtude da sua crença. Desculpa a ignorância, mas sabe o que é sabatista? Os que guardam o sábado. Ah, tá. Faz sentido. Nós temos aí a comunidade judaica, e nós temos também as igrejas adventistas. Nós temos a igreja adventista da promessa, adventistas do sétimo dia, e nós temos inclusive igrejas batistas que guardam o sábado, são chamadas igrejas sabatistas, né? Então, realmente, há uma consciência de que o sábado, que se inicia na sexta-feira a partir das 6 horas, para a crença judaica e crença adventista, que se inicia na sexta-feira, há a compreensão de que a partir de então não se devem realizar atividades onerosas, atividades laborais. E aí entra um debate, nem todas elas concordam que a educação ela se insere aí. Mas existem aquelas comunidades que entendem que a educação também ela se insere dentro desse dever de cessação de atividade. Eu faço aqui, inclusive, uma observação. Eu fazia uma compra num site norte-americano, na BH Video, Foto e Vídeo, né? Fica em Nova York esse site. Estava comprando um equipamento e era sexta-feira e era por volta ali das 17h30. Quando eu fui fechar a minha compra, eu não pude fechar. Saiu uma notícia, olha, nós não podemos te atender pelas próximas 24 horas. O seu pedido está feito, você pode renunciar a ele ou pode completá-lo, mas nós só poderemos te atender a partir quando se encerrava o sábado, né? A partir do encerramento do sábado, que seria no domingo nosso aqui. Eu achei interessante, porque é uma das maiores lojas de equipamentos de foto e vídeo do mundo, a BH Foto e Vídeo de BH, de Nova York, mas eles não completaram. Eu poderia ter ido para a Amazon, né, para comprar o mesmo produto, o mesmo valor, inclusive, poderia ter ido para lá, mantive, porque eu gosto da BH Foto e Vídeo, mas há ali uma observância de que o comércio não acontece na BH Foto e Vídeo no sábado, a partir das sexta-feiras, às 6 horas da tarde. Aqui um ponto interessante também em relação às universidades é que, por mais que se digam que as universidades, sobretudo as universidades públicas, são um ambiente plural, democrático, em algumas vezes a gente se depara com algumas situações um pouco mais complexas, né? Por exemplo, a recusa do professor em resguardar o direito do aluno se negando a uma prestação alternativa, né? Então, há um tempo atrás, eu me recordo que eu havia feito um parecer jurídico indicando a LDB. O Mato Grosso do Sul tem uma lei estadual específica em relação a alunos que guardam o sábado, indicando a necessidade da observância do regramento que protege o aluno, né? Inclusive em relação ao parágrafo 1º, que diz que a atividade alternativa ela tem que guardar relação com a aula que foi ministrada, porque acontecia, por exemplo, o professor dizia para o aluno, né, então, já que você então não pode assistir a aula na sexta, você deverá entregar na próxima semana um artigo de 15 páginas em relação ao conteúdo o que era uma atividade alternativa, mas com caráter punitivo, porque o aluno teria que realizar uma atividade
muito além daquela que foi realizada pelos outros na sala, né? E uma questão interessante que certa vez aí eu produzi esse parecer, e aí outros professores me questionaram também, pediram esse parecer, eu enviei, e eles disseram, não, mas esse parecer não serve porque ele foi feito para um aluno de geografia, e esse aluno é um aluno do curso de biologia, né? E aí eu disse, mas aluno é aluno igual, né? Independente do curso, o direito é o mesmo, né? Mas são situações que nós nos deparamos ao longo da vida, né? Nesse caso aqui, inclusive, tanto o governo brasileiro reconhece essa questão e a importância dela, que a prova do Enem ela foi alterada justamente por essa razão, que antes era realizada no sábado e domingo, ela passa a ser realizada então em 2 domingos subsequentes, justamente para resguardar o direito dos alunos que eram obrigados a adentrar na sala e aguardar ali do meio-dia até as 18, para só então começar a sua prova, né? Então até o Enem mesmo é um exemplo da importância desse dispositivo para a educação brasileira. Olha, eu faria uma observação aqui, professor Fernando, acerca das implicações, e novamente volta ao tema central, que é a liberdade de crença, a liberdade de religião, e os conflitos que estão relacionados a essa temática. O professor Fernando citou aqui o caso do Enem, e é o caso também de alguns concursos públicos, não é, professor? Concursos públicos que agora se operam com duas datas, num domingo e num domingo. Agora, veja bem o que acontece. Sem desprestigiar aqui a crença, né, no dever de observância do descanso a partir do sábado, veja que existem concursos que ficam assim em lugar distante, em lugar outro, que não da residência da pessoa que vai fazer o concurso público. Então a prova dividida em 2 domingos, e não num sábado e no domingo, vai criar uma expensa para esse candidato ao concurso de 2 semanas, ou pelo menos de mais de uma semana. Ele vai ter que ir num domingo, se ele tem hotel, se ele tem parentesco naquele lugar, ele fica ali. Agora, se ele não tem, ele vai ter que fazer a viagem novamente. E aí a gente observa como que decisões na área do direito, e para fazer a proteção de um direito fundamental, acaba esbarrando em eventual outro direito ou no direito de outro titular. Candidatos que agora têm que viajar 2 vezes para fazer aquela prova. Não estou aqui emitindo um juízo, mas estamos observando que isso tem um ônus. Isso acaba acarretando uma maior onerosidade para aqueles que não guardam a fé adventista. Eles vão 2 vezes para aquele ambiente, né? Eu falo isso porque eu conheço alguns concursantes que tiveram que viajar para outro estado. E a prova foi feita num domingo e no outro domingo, né? Poderia ter sido feita num sábado e num domingo. Essa viagem, ela vai ser de avião, ela vai consistir também, vai requerer que a pessoa loque hotel e assim por diante. Então, um custo que cairia pela metade, agora ele foi duplicado para resguardar o direito, sem entrar aqui no mérito específico, mas demonstrando como que o texto constitucional ele não consegue dar conta de tudo. Como os conflitos eles esbanjam, né? Eles transbordam. Como que às vezes para atender um titular de um direito que se reconhece o direito, vai implicar em onerosidade para um outro titular. Isso é realmente complicado, porque se a gente colocasse assim, mas então faz uma prova só para aquela pessoa, no horário que ela pode, etc. Aí poderia falar assim, mas a prova, isso aqui foi mais fácil do que essa prova, você não teria isonomia de tratamento e tudo mais, fica complicado. As instituições de ensino, eles antecipam a prova, né, das pessoas que guardam o sábado, fazem na sexta-feira à tarde. Só que eles têm que ficar na instituição de ensino até o pessoal do regular da noite começar a prova. Porque daí eles podem sair, para evitar que eles comuniquem aos colegas, caiu isso aqui na prova. Então eles têm a prova com antecedência. É uma alternativa interessante. É a alternativa dada para essas instituições. Eles vão à tarde, tem o mesmo tempo de prova que teria, né? O mesmo tempo de prova, exatamente o mesmo tempo, e a hora que termina a prova, ficam lá aguardando no local. A hora que começou a prova dos demais, eles são dispensados.
Então, o que permite a realização e preservar o interesse com isonomia, a mesma prova para todo mundo. Eu não sei como é que agora as IES estão fazendo tempos de pandemia, prova online e tudo mais. Dá um trabalho a mais para todo mundo aqui. Aí você tem Irmãos e decisão desse irmãs, ano, perdão. Não, só um negócio, Fernando. Você atrapalhei o tem professor Vinícius. decisão. Não, eu mesmo me atrapalhei aqui. Na verdade, você tem uma decisão do final do ano passado, do STF, justamente decidindo isso, remarcação de prova de concurso público em relação de motivo de crença religiosa. E aí essa decisão, inclusive, não se limitou a isso, estendeu até para estágio probatório. Falou que a crença religiosa tem que ser levada em consideração em relação ao estágio probatório. Era um caso, se não me engano, de uma professora, onde ela não conseguia cumprir satisfatoriamente todo o calendário em decorrência da sua crença. E aí, para o STF, a crença ela tem que ser levada em consideração na hora de avaliação do estágio probatório. E o candidato, ele pode requerer que seja agendado uma nova data, um novo horário para realizar a prova. Tanto é que alguns certames de concurso público, eles até prevêem assim, um edital, um anexo, para a pessoa declarar algum motivo de crença religiosa para eles estudarem a possibilidade do que vai fazer com ele. Só que aí, é como o Givaldo estava comentando, qual que é uma das coisas que bate de frente? A ideia do princípio da igualdade. E como é que a gente consegue, então, balancear esses dois valores constitucionais? Outro tema para TCC. Com toda certeza. É muito importante fazer essa observação, porque, hora ou outra, a gente ouve alguns parlamentares falando de um Estado ou de uma onda que ataca a religião. É importante a gente fazer esse reconhecimento. É de 2019 essa alteração, viu, professor Fabrício? Que o senhor citou aqui nessa lei, né, na LDB. É importante fazer essa menção para mostrar que o Estado também ele presta essa proteção. E que existem conflitos de crença que eles trazem implicações. Existem crenças que trazem implicações materiais. E que o Estado, ele, na verdade, é muito difícil você coacionar de maneira satisfatória para todo mundo, de maneira que todo mundo vai sair dizendo, olha, há justiça, não é? Há justiça. Quem deve viajar para fazer um concurso público num estado longínquo, em 2 finais de semana, ou gastar a semana toda pagando hotel, ele não se vê contemplado. Então, o Estado é exatamente esse palco onde a conflitividade nunca não, mas boa parte das vezes ela não é plenamente resolvida, ou resolvida de maneira plenamente satisfatória. E aí o dever de tolerância das partes, né? Essa compreensão de que o Estado é isso mesmo, nós temos crenças diversas, nós temos perspectivas diversas, e equacionar a convivência dessas perspectivas não é uma tarefa fácil. Agora sim, irmãos e irmãs, né? Chegamos ao fim de mais um episódio do Direito do Mato. Mais do que nunca, alegres e confiantes na esperança da salvação, gostaríamos de agradecer aqui ao professor Givaldo, que gentilmente aceitou o nosso convite para participar desse podcast, que pelas minhas contas aqui, ou chegou perto ou passou de 1 hora, porque quando a companhia é boa, a conversa acaba se prolongando no tempo. Então gostaríamos de agradecer aqui de coração ao professor Givaldo por você ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco participando do nosso podcast Direito do Mato. Muito obrigado, professor Givaldo. Eu que agradeço aqui, é privilégio estar com vocês. Na verdade, o beneficiado e quem deve gratidão aqui sou eu. Direito do Mato já se estabeleceu como um programa da rotina aqui da nossa região, né? Os nossos estudantes comentam e é um programa para ensejar exatamente esse tipo de debate, para observar que o direito ele tem as suas conflitividades, que ele transborda além da letra fria e que hoje você estar no papel de debatedor e de legislador também, principalmente de julgador, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Encontrar aqui o pêndulo ideal da justiça, quando se fala em liberdade religiosa, liberdade de crença,
não é uma tarefa fácil. Mas fica aqui realmente essa compreensão que ficou aclarada por esse programa, de maneira tão lúcida, né, de que o Estado brasileiro ele respeita sim a crença, de que ele promove o respeito à crença, de que apesar das exceções, o caminho do Estado laico brasileiro é um bom caminho. E é importante a gente perceber que não se esgotará assim, na satisfação completa, mas se buscará, né, o menor prejuízo possível quando houver uma conflitividade. Então agradeço novamente aí ao professor Vinícius, professor Fabrício, professor Fernando, pelo convite, honra minha. Professor Givaldo, então, mais uma vez, muito obrigado aí por ter aceitado o convite, ter participado aqui, permitir a gente bater esse bate-papo super bacana. E, pessoal, para a gente encerrar aqui o nosso programa, fica sempre aquele convite para você conhecer mais o Projeto Direito do Mato. Terminando esse episódio, confere os episódios passados que estão disponíveis no YouTube e em outras redes de streaming, e dá uma conferida lá no nosso perfil, tanto no Instagram como no Facebook. Fica à vontade de mandar qualquer comentário, feedback, qualquer dúvida, que a gente está lá sempre à disposição. Professor Givaldo, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, adquiram a nossa caneca do Direito do Mato, porque o professor Vinícius está querendo comprar uma bicicleta e ele está sem recursos momentaneamente. Tá? Eita, como é que você sabia, cara? Tempos de convivência. Tá falando disso ontem. Quantas canecas serão necessárias? Tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.